E se tudo que você percebe, tudo que você sente e interpreta, não fosse apenas parte da realidade, mas fosse a própria realidade se expressando através da sua consciência? Essa é uma pergunta que poucos têm coragem de enfrentar, porque quando você olha de frente para ela, algo dentro de você desperta. A mente percebe que talvez não esteja apenas vivendo no mundo, talvez esteja participando ativamente da construção dele. E é exatamente nesse ponto que a espiritualidade, a filosofia e até certas visões da física moderna começam a convergir. A consciência não é um detalhe da existência, mas a fronteira final do que entendemos como real. Quando olhamos para relatos de pessoas que passaram por experiências de quase morte, a impressão é a mesma. Ao se afastarem momentaneamente dos limites do corpo, elas não perdem consciência, elas ganham mais consciência. Sentem-se mais vivas, mais conectadas, mais amplas. Descrevem uma clareza impossível de explicar apenas pela biologia. E por que tantos relatos diferentes, de culturas diferentes, descrevem a mesma expansão? Porque talvez exista algo em nós que não está preso ao corpo, algo que atravessa camadas da realidade que o olhar comum não alcança. As tradições antigas sempre trataram a consciência como ponto de origem, não como consequência. Para muitos sábios do passado, nós não temos uma alma, somos a alma e habitamos temporariamente um corpo. E quando juntamos essas narrativas milenares com o que pessoas ao redor do mundo vivem em momentos limite, surge uma hipótese poderosa. A consciência talvez seja contínua, fluindo entre estados, tocando dimensões que ainda não compreendemos. E essa possibilidade muda tudo porque, se a consciência realmente participa da tessitura do real, então aquilo que você pensa, sente e foca não é neutro, é criativo. Jesus já apontava essa direção quando disse: "Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os seus olhos são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz." Lucas 11:34. Ele estava mostrando que a forma como você percebe molda diretamente a forma como você vive. A consciência ilumina ou obscurece, expande ou limita. E antes de continuar, eu quero te pedir algo simples, mas poderoso. A palavra diz que onde há concordância, há liberação. Então, se essa mensagem já está despertando algo dentro de você, comenta aqui embaixo: "Eu concordo com o céu." Quando começamos a explorar a consciência como essa fronteira final da realidade, algo essencial precisa ser entendido. Aquilo que você chama de mundo externo e aquilo que você chama de mundo interno não são domínios separados. Eles se influenciam, se moldam, se refletem. A percepção não é um espelho neutro. Ela é uma lente viva que interpreta e reorganiza tudo aquilo que chega até você. E é nesse ponto que se torna impossível ignorar o papel da consciência na construção da experiência humana. O mundo que você vê é filtrado pelo significado que sua mente atribui, e esse significado nasce do estado do seu espírito. A Bíblia revela isso de forma simples e profunda quando afirma: "Assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é." Provérbios 23:7. Ou seja, a consciência não descreve apenas a vida. Ela participa da formação da identidade, das escolhas, dos caminhos e até das limitações que alguém acredita ter. Esse versículo não está falando da mente lógica, mas da consciência profunda, aquela que dá forma ao modo como você percebe a si mesmo e ao que acredita ser possível. Quando você olha para relatos de experiências de quase morte, percebe que todos, à medida que continuamos nesta jornada sobre a consciência como a fronteira final da realidade, algo começa a ficar ainda mais evidente. A percepção humana não é apenas um registro da existência, mas um canal ativo onde realidade e espírito se encontram. A forma como você interpreta o mundo determina o tipo de mundo que você habita. A ciência moderna já reconhece que o observador influencia o observado. Mas a palavra de Deus revelou isso há séculos, quando Jesus disse: "A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz." Ele estava falando da qualidade da percepção, da consciência que interpreta. E quando pensamos nos relatos de quase morte, percebemos que a consciência, ao se desprender do corpo, não fica confusa. Ela clareia, ela se amplia,
ela se lembra de algo que talvez sempre soube, mas que a rotina, as preocupações e o ego tendem a esconder. Muitas pessoas relatam uma sensação de unidade profunda, como se, de repente, entendessem que nunca estiveram separadas do todo. E essa percepção não contradiz a fé cristã, pelo contrário, ecoa o que Paulo descreve quando fala da nossa comunhão com Deus como algo que ultrapassa o entendimento humano. As tradições antigas chamavam isso de retornar ao estado original. A Bíblia chama de renovar a mente, porque a consciência, quando alinhada com o espírito, muda tudo. Muda a forma como sentimos, como vemos, como reagimos. Quando a mente é renovada, a realidade muda, porque o filtro muda. O mundo não precisa se transformar para que a sua experiência se transforme. Você precisa. E aqui está um ponto crucial. Se a consciência realmente participa da formação da experiência, então despertar é um ato espiritual. É um realinhamento interno que muda o externo. É por isso que Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A revelação não é apenas informação, é percepção, é consciência expandida pela verdade. E se tudo isso é real, se a consciência realmente toca camadas invisíveis da existência, então ignorar o estado da sua mente é ignorar a metade da sua vida. A realidade que você vive é inseparável da realidade que você percebe. Antes de seguirmos para as revelações mais profundas, te peço algo simples. Se essa mensagem está te edificando até aqui, deixa teu like e se inscreva para continuar caminhando comigo nessa jornada de fé e consciência. Quando compreendemos que a consciência molda a forma como interpretamos o real, abrimos espaço para uma questão ainda mais profunda. Por que alguns vivem presos a percepções que os limitam, enquanto outros experimentam uma expansão interior que transforma completamente sua existência? A resposta não está apenas na capacidade intelectual, mas no estado espiritual. A consciência desperta é fruto de alinhamento, não de esforço. E esse alinhamento acontece quando deixamos de enxergar a vida apenas com os olhos naturais e começamos a perceber com o espírito. Jesus deixou isso claro quando afirmou: o espírito é quem dá vida, a carne não vale nada. As palavras que eu disse são espírito e são vida. Ele está dizendo que existe uma camada mais profunda da experiência humana, uma dimensão onde a consciência enxerga a realidade de forma mais clara, mais verdadeira, mais alinhada ao que Deus é. E é essa dimensão que tantas pessoas relatam tocarem experiências de quase morte. Uma consciência viva, lúcida, ilimitada, como se finalmente estivessem percebendo. À medida que avançamos nessa compreensão de que a consciência molda a experiência e revela camadas da realidade, começamos a perceber que esse despertar não é apenas teórico, ele é profundamente prático. A forma como você enxerga o mundo determina a maneira como você vive, reage, decide e até como você se relaciona com Deus. É por isso que tantas pessoas que passam por experiências limítrofes voltam transformadas, porque ao tocarem um estado mais elevado de consciência, elas percebem que muito do sofrimento cotidiano nasce da percepção, não da realidade em si. E isso se alinha diretamente ao que Jesus ensinou quando disse: não vivam preocupados com a comida ou com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Olhem para os pássaros. Mateus 6, 25 e 26. Ele não estava apenas ensinando sobre ansiedade. Estava revelando que a consciência humana, quando focada apenas na matéria, perde a capacidade de perceber o cuidado divino. A preocupação é um estado da mente. A confiança é um estado da consciência. E o que muda um para o outro não é circunstância, é percepção. Quando alguém retorna de uma experiência de quase morte, a frase mais comum é: as coisas que eu achava importantes não são tão importantes assim. Isso não é desinteresse pela vida, é clareza sobre o que realmente tem peso. É como se a consciência, ao tocar uma dimensão maior, reorganizasse espontaneamente as prioridades.
A Bíblia chama isso de buscar primeiro o reino de Deus. Mateus 6,33. Não é uma ordem, é um despertar. Quando a consciência se alinha ao reino, o resto encontra lugar natural. E quando refletimos sobre isso, entendemos que a percepção alinhada ao Espírito traz paz, propósito e direção onde antes havia confusão. A vida deixa de ser uma sequência de reações e passa a ser uma expressão do que Deus opera dentro de você. A consciência renovada não foge da realidade, ela ilumina. Ela não elimina desafios, mas os coloca em perspectiva. Ela não remove a dor, mas revela sentido, onde antes havia apenas medo. E essa é a beleza da vida espiritual. Quando você desperta por dentro, tudo ao seu redor começa a se reorganizar. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. A consciência desperta toca a fronteira final da realidade. E aos poucos, descobre que essa fronteira sempre esteve dentro de você, esperando ser reconhecida, acessada, vivida. Se esta mensagem trouxe luz ao teu coração, compartilha com alguém que também precisa despertar para essa verdade. Quando chegamos a este ponto da reflexão, percebemos que a consciência não é apenas uma ferramenta da vida espiritual. Ela é o lugar onde Deus conversa conosco, não como uma voz distante, mas como uma percepção que se expande quando estamos atentos. É interessante notar que em toda a Bíblia, Deus não se revela apenas através de sinais externos, mas principalmente através de estados internos. Ele fala com Elias não no vento forte, não no terremoto, não no fogo, mas numa voz suave e tranquila. 1 Reis 19:12. Essa voz não é um som, é uma percepção. É consciência alinhada com o Espírito. E quando você entende isso, percebe que despertares espirituais não dependem de circunstâncias extraordinárias, dependem de silêncio interior, de sensibilidade, de um coração que se permite ver além do imediato. O mundo moderno é barulhento, cheio de distrações, cheio de sobrecargas sensoriais, e tudo isso tenta sequestrar a sua consciência. Não porque o mal é mais forte, mas porque a mente sem foco perde sensibilidade espiritual. A distração é inimiga da revelação. Por isso Jesus dizia: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. João 1:5. Permanecer é um estado de consciência, é manter-se acordado por dentro. Não é estar o tempo todo pensando em Deus, mas estar o tempo todo consciente da presença dele. E quando essa consciência se torna constante, a vida muda de dentro para fora. Você passa a reagir menos e responder mais, passa a temer menos e confiar mais, passa a ver menos caos e mais direção. A consciência desperta revela que a realidade não é apenas o que acontece, mas aquilo que você interpreta à luz do Espírito. Por isso Paulo afirma: nós não vivemos de acordo com a visão humana das coisas. Ele está dizendo: existe uma forma espiritual de perceber a vida, e essa forma é mais real do que seus sentidos conseguem captar. Quando você desperta para essa verdade, percebe que tudo que parecia inexplicável, pesado ou confuso começa a fazer sentido no silêncio da alma. E talvez a maior descoberta desta jornada seja essa: você nunca foi separado da fonte. A consciência é o ponto de encontro entre você e Deus. É o lugar onde a eternidade toca o tempo, onde o invisível toca o visível. E quanto mais você desperta,